graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículos 21. Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Irmãos, a paz. É difícil falar de paz em meio a tantas tribulações. Como não bastasse essa pandemia, nós vivemos aí dias agitados na política do nosso país. Mas, mesmo assim, devemos ter paz, porque a nossa paz não depende do exterior, e sim do nosso coração. Você deve estar pensando, de que lado você está? Estou do lado de Deus. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, vai nos mostrar que nos dias de Jesus, essas questões que estamos vivendo hoje não eram diferentes. Jesus viveu em Israel numa época em que os romanos dominavam esse país. E o próprio povo de Israel vivia uma opressão muito grande. E eles tinham que pagar pesados tributos. Mas o próprio povo de Israel estava um pouco dividido. Havia aqueles partidos religiosos e até políticos. De um lado, os fariseus, de outros, os saduceus. De um lado, os herodianos, que eram defensores de Herodes e a favor do próprio Império Romano, e os zelotes, que eram rebeldes. E então, os fariseus se ajuntaram com os herodianos e questionaram Jesus a respeito dos impostos. E então, quando Jesus foi interpelado acerca de ser certo ou errado pagar impostos, Jesus pede o dinheiro dos impostos, o denário, que era uma moeda romana, cunhada com a efígie ou com a cara do imperador, César. Então, levaram até ele aquele denário. E Jesus mostra a efígie de César, dizendo: de quem é esse rosto? Eles disseram: de César? E Jesus respondeu: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Muitos usam esse texto apenas para defender a cobrança de impostos. Não que ela seja ilegal, ela é legal. O crente tem que contribuir para o seu país. Mas Jesus aqui nos ensina algo muito maior do que isso. O que é de César é de César, mas o que é de Deus é de Deus. Assim como uma moeda tem dois lados, o lado da cara e o da coroa, assim também toda a história tem dois lados. O reino da terra tem os partidos políticos, mas o reino dos céus é o reino dos céus. E o reino de trevas é o reino de trevas. Os herodianos e os fariseus mostram um lado da moeda, a efígie de César. Jesus mostra o outro lado da moeda. O que é de César é de César. O que é de Deus é de Deus. E esse é o tema da nossa meditação hoje. O outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Um lado, nós sabemos muito bem, é o lado de César, dos impérios da terra, dos governantes seculares. E muitos, até mesmo cristãos, brigam, discutem acerca da política. Devo ser de esquerda ou devo ser de direita? A própria palavra de Deus vai dizer: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda.
Sim, se você quer ser feliz, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ande para frente. Para frente é o lado dos vencedores. Para frente é aquele que segue o caminho do Senhor sem olhar para trás. E hoje nós vamos falar sobre esse lado. Qual é o outro lado da moeda? É o lado de Deus. Eu quero estar do lado de Deus. Eu quero dar a Deus o que é de Deus. Muitos se preocupam em dar a César o que é de César. Sim, o que é de César é de César. Mas, será que nós estamos preocupados de dar a Deus o que é de Deus? Eu prefiro dar a Deus o que é de Deus. Prefiro estar do lado de Deus. Por que estar do lado de Deus? Porque, em primeiro lugar, eu fui marcado por esse Deus. A palavra de Deus fala que nós fomos escolhidos por Deus e designados para dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Paulo vai dizer aos Gálatas: quanto a mim, que ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Vai dizer aos Efésios que nós fomos selados com o Espírito da promessa no dia da redenção. Quem me marcou? Jesus. Não foi esse nem aquele político. Foi Jesus que me marcou e me selou com o Espírito Santo para que eu tenha certeza da vida eterna. Só Jesus é capaz de marcar a nossa vida e dividir a nossa história. Sim, eu sou, como diz o apóstolo Pedro, propriedade exclusiva de Jesus. Trago as marcas de Jesus. Por isso, é melhor estar do lado de Deus. Por que eu estou do lado de Deus? Eu estou do lado de Deus porque Ele nunca deixou de estar do meu lado. Ele sempre esteve do meu lado. A Bíblia fala que Deus não nos deixa, Deus não nos desampara. Ele está conosco aonde quer que andarmos. Essa promessa de Deus feita a Josué. Sim, quem está do teu lado? Você já viu quem está do meu lado? Será que à minha direita está o Bolsonaro, à minha esquerda está o ministro? Não. Você não vê ninguém do meu lado. Mas quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu vejo Deus acima de mim, do meu lado. E à sua destra, o seu Filho, Jesus Cristo, intercedendo por mim, como sacerdote eterno. Eu olho para dentro de mim e vejo o Espírito Santo, o Deus que habita em mim, porque o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Sim, eu prefiro estar do lado de Deus, porque Ele sempre estará do meu lado. Se eu invocá-lo, Ele vai me responder. Se eu orar, Ele vai me atender. Ele é o meu socorro na hora da angústia, na hora da tribulação. Se eu bater na porta dos céus, elas serão abertas. Agora, se eu bater na porta de qualquer um desses mandatários, governadores, prefeitos ou até mesmo presidentes, eu sei que eu receberei um não. Sim, eu prefiro estar do lado de Deus. Por que estar do lado de Deus? Eu estou do lado de Deus porque é Ele que me ensina os verdadeiros valores. O que é um dinheiro? Dinheiro é um valor, é um poder de compra. Jesus estava falando de dinheiro, um denário, era o salário de um trabalhador comum. Sim, mas Jesus, quando nos mostra o outro lado da moeda, Ele vai nos mostrar que nós não devemos acumular tesouros na terra, cuja traça corrói, nem o ladrão rouba, mas devemos sempre roubam, mas nós devemos acumular tesouros dos céus. Esse ninguém pode tirar de nós. É esse o verdadeiro valor, o valor de servir a Jesus. Ele nos ensina os valores espirituais, os valores familiares, os valores morais. E isso não há dinheiro que pague. Mas vale
o bom nome do que as riquezas. As pessoas do mundo e até mesmo os mandatários políticos estão à procura do dinheiro, dos valores terrenos. Nós devemos buscar os valores espirituais. Sim, esse é o verdadeiro tesouro daquele que serve ao Senhor. Por isso eu estou do lado de Deus. Porque eu tenho o reino de Deus. E o reino de Deus não está aqui nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Ele não é comida, ele não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Isso o inimigo não pode tirar de nós. Nem o diabo, nem o coronavírus, nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito, nem o deputado, nem o juiz. Jesus nos dá um reino eterno. Porque tudo passa. Eu tenho 53 anos de idade. Já vi muitos presidentes, militares, civis, da direita e da esquerda, todos cumpriram o seu mandato, ou nem chegaram a cumprir, passaram, hoje nem estão mais entre nós. Mas Deus é eterno. De eternidade em eternidade, Deus é Deus. O mundo passa a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo passa, mas as palavras do Senhor nunca passarão. E Deus nunca deixará de reinar, porque Ele é eterno. E Ele tem preparado para nós uma vida eterna. Sim, por isso eu estou do lado de Deus. Eu estou do lado de Deus. Por quê? Eu quero dar o meu melhor para Deus. O que ele diz? Dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Há um salmo que diz assim: o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo? O que podemos dar a Deus? A nossa vida, o nosso coração, o nosso amor. O que diz a palavra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. O que devemos dar a Deus? A nossa vida. Lembra da viúva que tinha apenas 2 quadrantes? Moeda bem menor do que o denário. Mas ela entregou no gasofilácio tudo que ela tinha. Por isso a sua oferta foi excelente. Ninguém merece mais a sua vida, o seu coração, do que Deus. Por isso, mesmo imperfeito, falho e pecador, o que eu tenho que oferecer a Deus. Como Abel, que ofereceu a Deus a oferta excelente. E obteve testemunho de ter agradado a Deus. E por isso, mesmo depois de ter morrido, ele ainda continua nos ensinando e falando, como diz o autor da carta aos Hebreus. Por isso, eu estarei do lado de Deus sempre. E estar do lado de Deus é também cumprir os nossos deveres. Porque você deve estar pensando: mas pastor, você não vota? Voto. Você não paga os seus impostos? Pago. Cumpro meus deveres como qualquer cidadão e ensino a minha igreja a fazer o mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que não há autoridade que não venha de Deus, ou pela vontade decretiva de Deus, ou pela vontade permissiva. Deus permite o mau governante para ensinar o povo a temer. Deus coloca o bom governante para que o povo possa prosperar. Não é isso na história de Israel? Havia bons e maus reis, mas todos passaram e Deus continuou sendo Deus. Devemos estar sempre do lado de Deus. Por que estar do lado de Deus? Porque é o lado vencedor.
Às vezes as pessoas, quando um candidato vence a eleição, ele zomba daquele que perdeu e sai em carreata, soltando foguetes, fazendo algazarra e dizendo: agora nosso país, a nossa cidade vai prosperar. Irmãos, esse país tem 520 anos. Durante 320 e tantos anos, ele foi dominado por portugueses. Depois, passou a ser dominado por um rei português e seu filho durante o Império. Hoje nós vivemos numa república há mais de 100 anos. Mas maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Agora, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque quem está do lado de Deus sempre vence. Vence os homens, vence a pandemia, vence as adversidades, vence todo o mal. Porque bendito é o nosso Deus que sempre nos conduz em triunfo. E nada, nem ninguém, nunca vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu amado e prezado irmão, qual é o teu lado nessa moeda? Em quem você confia? No César ou em Deus? Eu prefiro estar do lado de Deus. Esse é o outro lado da moeda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.